Olá, amigos ouvintes e videntes. Hoje nós vamos tratar de um tema delicado. Nesse episódio e no vídeo do YouTube, vamos falar sobre o ensino da saúde e segurança do trabalhador estar sendo contra os próprios interesses da saúde e segurança do trabalhador. É possível isso? Pode isso, Arnaldo? Vem comigo. Olá, aqui estamos no canal Cogito e você está aqui com Gerson Rocha, técnico de segurança do trabalho por 30 anos numa grande instituição pública, advogado, gestor em saúde e mestre em saúde e desenvolvimento humano. E uma das experiências que eu tive ao longo dessa caminhada foi no ensino na saúde e segurança do trabalho, onde trabalhei com criação de cursos, estudei para ser o melhor instrutor, professor possível, e também tive a oportunidade de, ao longo de alguns anos, ministrar aulas em escolas técnicas, em linha de palestras, para trabalhadores, cooperativas de trabalhadores, e outras escolas, em aulas inaugurais, enfim. E pude perceber ao longo desse tempo uma série de questões que podem explicar uma dificuldade que existe, e pretendo trabalhar isso no outro episódio, da saúde e segurança do trabalhador ser tão pouco mencionada pelas áreas de gestão de pessoas e também pelas entidades e lideranças sindicais. Então, uma das questões que eu observei, e isso eu em nenhum momento pretendo que seja a exatidão dos fatos ou a razão plena, mas é uma provocação, uma reflexão sobre o porquê, muitas vezes, e escutamos isso, há uma desvalorização da segurança do trabalho, a repetição de conceitos antigos ou distorcidos que podem ocorrer de forma pela pequena qualificação das pessoas que trabalham com isso, ou por uma intenção realmente deliberada em não valorizar esse tema tão importante na vida das pessoas, que é o trabalho e suas relações de trabalho com as outras pessoas e com o ambiente, com os equipamentos que trabalham, e que as estatísticas deixam claro, estatísticas mundiais e nacionais, o quanto o trabalho também vitima as pessoas com incapacitações permanentes, com a morte. Já tratamos isso em outro episódio, mas sempre mencionaremos isso devido à importância que tem e sempre estarem dando base a essas abordagens e a crítica que fazemos aqui. Pois bem, uma das questões possíveis dessa desqualificação do ensino da saúde e segurança do trabalho e também colocando o próprio tema contra ele mesmo, é a proliferação de escolas, de cursos, que sem as qualidades mínimas necessárias. Ou seja, o ensino, em muitas ocasiões, em muitas situações aqui no nosso país, ele é um negócio para ganhar dinheiro. E não há, muitas vezes, a seriedade que se espera nessa ação empresarial até legítima, muitas vezes não se percebe uma intenção maior do que ser um negócio como seria qualquer outro, onde o aluno é um cliente, o professor é um empregado mal remunerado e muitas vezes o material didático não é entregue aos professores, eles mesmos o produzem, e com isso acontece uma série de outras coisas. Então, em qualquer lugar hoje se ensina saúde e segurança do trabalho. Com o surgimento do ensino à distância, é possível sim que muitas disciplinas dentro dessa tecnologia que temos hoje, eu estou usando aqui para me comunicar com vocês, se possa alcançar conteúdo, se realizar hoje através de lives, um debate onde as pessoas conseguem fazer uma interlocução, como hoje em decorrência da pandemia de Covid-19, muitas aulas ou está proliferando mais
e qualificando mais a tecnologia de aulas ao vivo ou até gravadas mesmo, mas existem outros tantos temas, outras formas de abordagem do tema que pode ser um preconceito meu, coisa que não é a minha intenção que seja, a necessidade de estar ali junto com aquele outro ser humano, que é o aluno, ou que é o outro professor, para que possamos atender, exemplificar, tratar mais da realidade, onde se pode associar o conteúdo com a vida real, com a experiência daquele aluno. Então, há uma perda muito grande, muito antes de pandemia, nesse campo também. Uma série de escolas e, em decorrência disso, também uma quantidade, desculpem o termo, desonesta de profissionais que ministram essas capacitações em disciplinas de abordagem específica da saúde e segurança do trabalho, que não conhecem a segurança do trabalho, não conhecem a saúde do trabalhador. São pessoas com formação acadêmica, sim, mas que não têm formação no campo da saúde e segurança do trabalhador, e estão ensinando temas como programas de riscos, análise de normas técnicas de segurança do trabalho. E com isso, inclusive com a leitura de alguns livros com conceitos errados e muito atuais, reproduzem esse erro, muitas vezes levando o aluno a entender que ele vai sair da sala de aula como uma autoridade suprema, como um xerife, ou seja, como um representante do empregador que lhe emprega e paga o seu salário contra os trabalhadores. Quando a natureza da saúde e segurança do trabalho é justamente ao contrário. A natureza da saúde e segurança do trabalho é a proteção da vida dos trabalhadores. E como consequência, a empresa tem ganhos com isso. Então, é necessário refletir sobre esse aspecto. Então, vivenciei pessoalmente o que me desencantou bastante e foi a enturmação em cursos técnicos em saúde e segurança do trabalho. Para quem não sabe o que é enturmação ou outro nome técnico que usem para isso e não me ocorra, porque eu não sou da área da pedagogia, é colocar alunos que recém estão chegando na escola, não aprenderam o beabá ainda do curso da saúde e segurança do trabalho, mas já estão assistindo disciplinas com alunos do último período do curso, com disciplinas técnicas que requerem como pré-requisitos, aqueles fundamentos importantíssimos para a compreensão do todo ou de quase o todo da saúde e segurança do trabalho. E eu falo disso também com formação de engenharia de segurança, que é uma formação muito resumida no meu entendimento. O fato do profissional que vai fazer engenharia de segurança do trabalho ser engenheiro de segurança, ser engenheiro químico, civil, mecânico e fazer uma especialização em segurança do trabalho, isso não lhe dá supremacia de conhecimento nesse campo, não lhe confere autoridade para falar com mais propriedade de forma adequada da saúde e segurança do trabalho, só porque tem uma formação em engenheiro, assim como seria a minha formação de advogado, que não me permite legalmente fazer um curso de engenharia de segurança do trabalho, me arvorar a fazer projetos próprios de um engenheiro. Então as formações precisam ser qualificadas e levadas mais a sério. E não apenas se ocuparem de dar um título e um direito legal para que pessoas exerçam essas atividades. Um exemplo que me ocorre agora, foge um pouco do roteiro, é um questionamento que eu faço. O que um engenheiro químico e de segurança do trabalho entende de projeto para a instalação de sistemas de segurança contra quedas de altura? Isso não é mais afeto a um engenheiro civil? Um engenheiro mecânico? Qual a profundidade de conhecimento do engenheiro mecânico sobre riscos químicos antecipadamente, mas que o curso de especialização passa por alto todos os temas? Porque a segurança e saúde do trabalhador ela precisa ser vivenciada e aprendida todo o tempo. E eu asseguro para vocês que sem conhecimento dos fundamentos, é difícil compreender o resto ou valorizar o resto. Em relação aos conteúdos ministrados, há uma coincidência em matérias diferentes
do Ministério do mesmo tema em matérias diferentes. Por quê? Porque falta a coordenação de quem entende do campo da saúde e segurança do trabalho. O coordenador do curso técnico de segurança do trabalho pode ser um mestre em educação, mas se ele não entende saúde e segurança do trabalho ou não se ocupa de se assessorar de alguém que entenda, vai acontecer, como eu já vivenciei, disciplinas de nome diferente, de conteúdo supostamente diferentes, aplicadas em sala de aula de forma idêntica a outras disciplinas, porque não houve um cuidado mais específico, mais próximo para que isso fosse evitado. Então, quando tu entra numa sala de aula, o aluno questiona, mas o professor, a professora tal, falou isso também? Quantas vezes eu disse, sim, mas está aqui o programa da nossa disciplina é que trata desse tema. Então, outro professor ou professora está tratando de temas alienígenas à disciplina que se tornou responsável. Então, falta isso, e o que gera nisso? O aluno pode pensar, estou fazendo mais um curso aqui, eu fico interessado no diploma, quando, na verdade, o técnico em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, no meu entender, em qualquer organização pública ou privada, ele é um trabalho, um serviço essencial. Ou seja, se tem alguém trabalhando, esse profissional tem que estar a postos para orientar, assessorar, supervisionar, chamar a responsabilidade os responsáveis, os encarregados por aquele trabalho, que também devem cuidar da prevenção de acidentes e doenças. Outra questão que eu vi um pouco tempo antes de deixar, né, a atividade de professor foi a não mais exigência de estágio de campo para a formação de um técnico em segurança do trabalho, por exemplo. Apesar do técnico em segurança do trabalho e do engenheiro de segurança do trabalho e dos demais profissionais dessa área serem formados para atuar, se tornarem aptos e legalmente atuar em qualquer campo, ou seja, pode ser na indústria da construção, pode ser numa indústria química, pode ser numa indústria metal-mecânica, numa montadora de automóveis, enfim, ele sai com essa formação genérica. O estágio de campo oportuniza, que aquele estudante possa ser visualizado e até assumir um emprego, o que seria um sucesso logo após a sua formação, e isso já aconteceu várias vezes. Outro motivo importante, vivenciar essas relações com os trabalhadores, ver como é que na prática ocorre isso. Se aquilo que o professor Gerson orientou na sala de aula, sob o aspecto teórico, é encontrado na prática, ou como foi encontrado, a geração dessa sensibilidade de estar ali com outros seres humanos que precisam de orientação e proteção também contra acidentes e doenças. Então é uma pena o fim da obrigatoriedade do estágio de campo para a formação desses profissionais. Vamos fazer uma pausa e voltamos agora com outras questões. Eu sou o Gerson Rocha e seguimos aqui nessas reflexões sobre a qualidade, alguns problemas sobre o ensino da saúde e segurança do trabalhador. Então, a outra questão, que é objeto de um vídeo antigo que está no canal do YouTube no Cogito, que eu gravei ainda com já um smartphone Nokia N8, na época que não existia outro smartphone com gravação de vídeo de melhor qualidade que os Nokias, né? Hoje já é diferente. E gravei assim de forma muito artesanal, e ao longo desse tempo ele tem várias visualizações, e agora estamos tentando organizar, né, algo com sequência, com regularidade, para colaborar contigo, que é um profissional. Gostaria muito que colaborasse contigo, que é um trabalhador ou que tem no seu seio ocupação com o trabalho, e nesse aspecto da saúde e segurança do trabalho, destacar isso para que tu seja mais um a pensar, a criticar, e como trabalhador mesmo, independente de ser profissional, ser um agente, um ator nesse campo,
que tem necessidade de cada vez mais pessoas envolvidas. Então, uma das questões que eu vou gravar um episódio especial sobre isso, e isso aqui é um exemplo e é muito caro para mim, deveria ser caro para todos, que é o ensino e textos e livros que ainda usam o termo e ensinam e conceituam o ato inseguro, o que é sinônimo de culpa da vítima pelo acidente ou pelo adoecimento em decorrência do trabalho, da atividade de trabalho. Eu tenho isso como algo muito sério e que é antagônico a todo o resto dos conteúdos de um curso de formação em saúde e segurança do trabalho e que se reproduz no campo de trabalho, onde esse profissional reproduz esse conceito errado no interesse escuso do empresário e da Previdência, que sabe se não tem pernas para fiscalizar todas essas relações de trabalho e estabelecer o que realmente causou aquele acidente de trabalho. Então, está se formando profissionais destinados à prevenção de acidentes e doenças com conceitos que culpabilizam a vítima e justamente carregam consigo uma prática da prevenção meramente fiscalizadora, punitiva ao trabalhador. Então isso é inaceitável, mas ocorre. E talvez seja um elemento de descrédito, importante elemento de descrédito do campo da saúde e segurança do trabalho no dia a dia, na vida das pessoas que trabalham, né? E entendem um trabalho como sofrimento. Então logo quando se acidentam, se sentem culpadas. Mas trataremos isso no outro episódio com um pouco mais de cuidado. Mas deixo aqui o registro que isso pode ser um elemento de prejuízo no ensino da saúde e segurança do trabalho em diversos níveis e que prejudica justamente a saúde e segurança do trabalho. Outra questão é por que a saúde e segurança do trabalho e o ensino da saúde e segurança do trabalho, a formação, é restrita só a esses profissionais que estão previstos como componentes do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho da norma regulamentadora 4, o SESMIT. Esse tema não deveria ser alcançado a todos? Vamos fazer um comparativo, me desculpa se for absurdo, mas às vezes os comparativos precisam ser absurdos para chamarem a atenção. Imagina um pai e uma mãe dizendo para a criança não colocar os dedos na tomada, não dizer para a criança colocar os dedos na tomada, porque só um engenheiro eletricista, um engenheiro elétrico ou um técnico de eletricidade pode fazer isso. Porque o pai não tem formação para fazer isso. Então são só os técnicos, engenheiros e médicos do trabalho que podem dizer da segurança do trabalho. O trabalhador não pode dizer disso também. Ele terá sempre que depender desse profissional. Então, exemplos disso que registrei para falar com vocês foram dois de vários exemplos, né? Um foi 2 ou 3, enfim, estamos falando aqui à vontade contigo. Um deles foi numa sala de professores, numa escola com múltiplas formações, de cursos de formação técnica. A professora, no intervalo dos turnos, né, no turno à noite, me perguntou assim: tu tem algum material sobre mapa de riscos? Eu disse: tenho, eu falo sobre isso já há muitos anos. E posso inclusive, se tu precisa para a tua turma falar sobre isso, porque ela é professora num curso técnico de enfermagem, se tu precisar que eu vá lá fazer uma palestra para eles, a gente combina. Uma noite que eu não tenha aula aqui, eu venho aqui na tua aula e faço a palestra. Não dá, porque eu preciso dar essa aula agora e não entendo nada disso. Então a pergunta: como que tu está formando um técnico em enfermagem que hoje está atuando na linha de frente na pandemia de Covid, profissional que deveria já ter sido anunciado a triplicação do seu salário, no mínimo, formando enfermeiros, técnicos de enfermagem do trabalho, e vai uma pessoa ministrar um tema tão importante dentro da saúde e segurança do trabalhador e não entende dele. Então, a formação dos outros profissionais de outras áreas técnicas, quando tem a formação em saúde e segurança do trabalho, é uma coisa que não faz parte daquele tema.
Alguma legislação exigiu que tem que falar disso, então qualquer um pode falar de qualquer jeito. Não se pode avançar nesse aspecto. Ter trabalhadores, especialmente esses que vão para atividades como na área da saúde, como na área da indústria, como na área tecnológica, enfim, com uma formação séria em saúde e segurança do trabalho para serem agentes. Ele precisa ter uma carteirinha de técnico, uma licença de engenheiro para entender de saúde e segurança do trabalho. Num curso de engenharia de 5 anos não há espaço para uma formação com carga horária semelhante para esse profissional, que vai gerenciar uma obra, que vai gerenciar equipes de indústrias, vai ser gestor de pessoas. É uma reflexão a se fazer, é uma preocupação que eu tenho há tempos. Outro caso foi, ao fazer uma palestra para alunos do curso técnico em enfermagem, curso técnico em farmácia, eu falei da doença dos farmacêuticos, escrita por Bernardino Ramazzini em 1700. E depois falei das questões atuais e também mostrei que Ramazzini de 1700 não está tão distante do que temos hoje. Pasmem, a professora formada num curso superior de farmácia, e os alunos, obviamente por consequência, nunca tinham ouvido falar da doença dos farmacêuticos, do livro As Doenças dos Trabalhadores, do Bernardino Ramazzini, de 1700. Isso não faz parte importante da formação, esse fato histórico crucial, importantíssimo na história da saúde e segurança do trabalho e daquela atividade de trabalho? Então temos problemas aí e eles podem ser enfrentados. E como resultado, o que temos disso, dessas questões e outras tantas, que é preciso que sejam abordadas por especialistas em educação, Nós temos profissionais, tecnicistas, que se escondem atrás de norma técnica, como se norma técnica fosse a solução para todos os problemas, ou explicasse todas as soluções para os problemas encontrados. Se escondem atrás do ato inseguro ensinado por professores em sala de aula até hoje, defendidos, conceituados de forma bonitinha para ser aceito, quando na verdade o ato inseguro está associado à distração, descuido, desídia do trabalhador. Então, por que estudar tantas horas sobre outros assuntos se o resultado de um acidente de trabalho ou a explicação para um acidente de trabalho vai ser, na maioria dos casos, quase a totalidade, a história nos diz isso, culpa da vítima que errou? Como se o ser humano só fizesse coisas certas o tempo inteiro. Como eu disse, a gente vai falar disso mais tarde. Então, temos com isso profissionais recém-formados, mas já velhacos. Velhacos no sentido de que atuam de forma a reproduzir conceitos e posturas antigas, inadequadas, inaceitáveis, e que afastam as pessoas, trabalhadores e outros gestores e membros de CIPA, da respeitabilidade e da necessidade de se unirem em torno de um interesse comum, que é a saúde e segurança do trabalho, que é sim um interesse comum, porque uma instituição que respeita essas questões e atua de forma séria nessas questões é uma instituição que tem qualidade. Mas a saúde e segurança do trabalho, por consequência dessa crítica que eu trago aqui para vocês, não faz parte de conceitos de qualidade. Como pode, né? Se existe até normas internacionais já de alguns anos preconizando dessa forma. Então, por hoje era isso, nesse nosso encontro. Não esquece de compartilhar esse podcast, não esquece de assistir e compartilhar esses vídeos. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve, clica no sininho para receber os novos vídeos, faça a crítica, faça sugestões e espero de alguma forma estar colaborando contigo no interesse da saúde e segurança do trabalho e da realidade que nos cerca.
Hoje foi um tema mais específico, mas igualmente não poderia deixar de tratar com vocês no início desses nossos encontros aqui no Cogito. Obrigado e se cuida. A pandemia está em situação muito crítica. Fique em casa se puder. Proteja os seus, se proteja. Um abraço.